A gente gera lixo todo santo dia, né? É uma daquelas coisas que a gente faz no automático, quase sem pensar. Mas já parou para refletir para onde tudo isso vai? O que acontece depois que o caminhão de lixo vira esquina? Bom, o que vamos ver aqui é justamente o sistema complexo que existe por trás disso tudo. E, mais importante, como os dados podem transformar um problema gigantesco e caótico numa oportunidade que vale milhões. Para começar, vamos dar uma olhada neste número aqui. Mais de 2,5 milhões de toneladas. Essa é a quantidade de lixo que só o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, gerou em um único ano. É um volume, assim, absurdo de se imaginar. E aí vem a pergunta que não quer calar. Para onde vai todo esse lixo? E, talvez mais importante ainda, qual é o custo disso tudo? E não é só do custo em dinheiro que estamos falando, não, mas também do custo pro meio ambiente e daquela ineficiência que a gente paga todo santo dia sem nem perceber. O nosso foco aqui vai ser justamente o sistema de gestão de lixo lá do Rio Grande do Sul. Ele é um exemplo perfeito, sabe? Um retrato de um desafio que cidades e estados do mundo inteiro enfrentam. O sistema de hoje em dia funciona com base nos chamados consórcios, que são basicamente grupos de cidades que dividem os mesmos aterros sanitários. Acontece que, como a pesquisa mostrou, esses consórcios são todos espalhados, sem muita lógica geográfica e super ineficientes. Na prática, é uma verdadeira coxa de retalhos, bem caótica. E olha só esses dois exemplos para entender o tamanho do problema. Pensa comigo. Existe um único aterro, um só, na cidade de Minas do Leão, que atende 145 municípios diferentes. E tem mais. A rota mais longa que um caminhão de lixo chega a percorrer para chegar num aterro é de 527 quilômetros. 527. É quase a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro só para levar o lixo. Surreal, né? E os custos dessa bagunça toda, por dia, são de cair o queixo. Todos os dias, somando tudo, os caminhões de lixo do estado rodam quase 53 mil quilômetros. Isso queima mais de 30 mil litros de diesel, joga mais de 94 toneladas de CO2 na atmosfera e custa quase 44 mil dólares. E isso, gente, a cada 24 horas. Como os próprios pesquisadores do estudo disseram, na gestão do lixo, a coleta e o transporte são, de longe, os maiores vilões, tanto para o bolso quanto para o planeta. Então, o ponto principal é esse. Se a gente quer resolver o problema, o primeiro passo é arrumar as rotas. Tá, mas e aí? Como é que se acha a melhor rota no meio desse caos todo? A resposta não está num mapa comum, mas sim num método que foi criado justamente para colocar ordem na casa e trazer eficiência para o sistema. O nome pode até assustar um pouco, programação matemática, mas a ideia por trás é, na verdade, bem simples e muito poderosa. Basicamente, os pesquisadores usaram modelos de computador para analisar todas as combinações possíveis, cada cidade, cada aterro, cada estradinha, e encontrar a única solução que é a mais eficiente de todas. E a lógica do modelo é super completa. Ele mapeou todas as 497 cidades e os 44 aterros do estado. Calculou quanto lixo cada uma produz. E não levou em conta só a distância, não, mas até a elevação da estrada, que a gente sabe que influencia no consumo de combustível. E aí, com tudo isso, ele achou o caminho perfeito para cada quilo de lixo. E agora, a gente chega na primeira grande virada da história. O que acontece quando essa lógica toda é aplicada no sistema que já existe? Pois é, os resultados de simplesmente mandar o lixo para o lugar certo são impressionantes. É como se fossem dois mundos diferentes. De um lado, o sistema atual, caótico, caro e com viagens que não acabam mais. Do outro, o sistema otimizado, compacto, lógico, eficiente. Só para ter uma ideia, a viagem mais longa despenca de 527 para apenas 170 quilômetros. O primeiro resultado que salta aos olhos é este aqui, uma redução de 56% no consumo de diesel e, por consequência, na emissão de gás carbônico. É isso mesmo, mais da metade do impacto ambiental simplesmente some. E o impacto no bolso? A economia por ano, só com combustível e manutenção dos caminhões, passa dos 10 milhões de dólares. É dinheiro público que poderia, sei lá, ir para saúde, educação. E aqui vem a parte mais legal de tudo isso. Para conseguir esses ganhos absurdos, não precisa construir um único aterro novo. Nada. É uma solução puramente administrativa, uma questão de gestão, de organização, com impacto gigantesco. No fim das contas, só planejar de um jeito mais inteligente. Ok,
Essa foi a solução para agora, para o problema imediato. Mas e para o futuro? A análise foi além e também projetou como seria um sistema eficiente não só hoje, mas pelas próximas décadas. O desafio lá na frente é ainda mais complexo. A previsão é que, até 2033, muitos aterros que a gente usa hoje já vão estar fechados e a produção de lixo só vai aumentar. Então, a pergunta de $1 milhão é: qual é o número ideal de aterros novos? Nem muito, para não gastar à toa, nem pouco, para não sobrecarregar o sistema. O número exato. Porque existe um equilíbrio bem delicado aí. Se construir poucos aterros, o custo da obra é baixo, mas o custo do transporte vai lá para cima. Se construir um monte de aterros, o transporte fica baratinho, mas o custo das obras explode. O modelo matemático faz exatamente isso. Ele encontra aquele ponto perfeito, sabe? Onde o custo total é o menor possível. E o número mágico é 37. O modelo calculou que, para o cenário de 2033, construir 37 novos aterros em locais super estratégicos criaria o sistema mais econômico e eficiente que se poderia imaginar para o Estado. E os benefícios desse plano de futuro são ainda mais impressionantes. A economia total, pensando na vida útil desses novos aterros, passa de $250 milhões. A redução na emissão de CO2 chega a quase 60%. O que significa 411 mil toneladas a menos de gás carbônico na atmosfera. Agora, vamos dar um passo para trás e pensar no que tudo isso significa para o resto do mundo. Porque, no fundo, este não é só um plano para o Rio Grande do Sul. E por que isso importa tanto? Primeiro, porque é um modelo testado e aprovado para cortar gasto público. Segundo, porque ele dá um caminho claro para diminuir a poluição nas cidades. E o mais importante, ele prova que os dados podem sim resolver problemas de infraestrutura que parecem um nó impossível de desatar. Essa metodologia pode ser adaptada para qualquer lugar do planeta. Resumindo a história toda, o que a gente viu aqui foi uma transformação. A gente saiu de um mapa cheio de linhas caóticas, cruzadas, para um mapa com agrupamentos limpos, lógicos. A otimização pega um problemão, que é o lixo, e transforma numa oportunidade de eficiência tanto econômica quanto ambiental. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, uma pulga atrás da orelha. Que outras ineficiências escondidas no nosso mundo, no transporte público, na logística de alimentos, na distribuição de energia, poderiam ser resolvidas se a gente simplesmente parasse para seguir o que os dados estão dizendo? A resposta, olha, pode mudar as nossas cidades para sempre.